Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois bem, nós estamos falando o final do capítulo 4, que começa a tratar de um outro assunto, uma outra superioridade. Jesus como um sumo sacerdote superior. E esta parte é uma parte mais pesada, é uma parte que vai até o capítulo 9. Então nós vamos subdividir com os assuntos que estão compondo este tópico 5 da superioridade de Jesus como sumo sacerdote. Então vamos iniciar falando de Arão. Ele é um sumo sacerdote, ele é superior, ele é descrito como o grande sumo sacerdote. Ele é descrito como aquele que penetrou os céus. Ele é aquele que é descrito como tendo um nome superior. Então vamos por partes. O que significa quando ele diz que ele é o grande? Grande porque ele é superior a qualquer outro sacerdote da ordem de Arão. Lembramos, no deserto, quando a lei foi posta, Arão foi nomeado sacerdote. A tribo de Levi foi separada para ser a tribo sacerdotal. Arão e Moisés também era da tribo de Levi. O que acontece aqui é que, como Arão estava junto com Moisés, falando ao faraó para a separação do povo, para a libertação do povo, Arão então foi nomeado como sumo sacerdote. E toda a sua descendência seria a descendência do sacerdócio, né, real. E aqui o filho mais velho assumiria o sumo sacerdócio. Então, a ordem de Arão, a ordem arônica, né, do sacerdócio, ela não é a maior. Por quê? Porque Cristo é a maior. Então, ele é maior não só em relação ao caráter dele, como também a obra que ele estava sendo chamado para fazer. Ele vai explicar isso à medida que segue o capítulo. Ele diz também que foi o único que penetrou os céus. Ora, os sacerdotes arônicos, eles podiam entrar além do véu onde estava a presença de Deus? Sim. Num único dia, o sumo sacerdote, num ritual especial, ele poderia entrar. Mas a história conta que eles tinham os seus pés amarrados, um dos pés estava amarrado, porque se ele se demorasse lá, se acontecesse alguma coisa, que ele fosse fulminado na presença do Senhor, eles tinham que puxar a cordinha e puxar aí o sumo sacerdote lá de dentro. E ele só podia entrar depois que ele fizesse todo um ritual de purificação de si mesmo e depois um ritual de purificação do povo. Aí sim, purificado com o sangue de cordeiros, com o sangue de animais, de bois, ele poderia entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus além do véu. Pois bem, o problema aqui é que Jesus não era sumo sacerdote da linhagem de Arão, mas ele penetrou os céus, sim. Ele penetrou os céus, né? Não é só além do véu, como ele chega na presença de Deus, ao lado do trono de Deus. E ele faz isso
por nós, né, para interceder por nós. Portanto, nós podemos ter confiança de que ele entra no Santo dos Santos e nos leva junto, porque o véu do templo se rompe no momento em que ele morre. Portanto, nós temos participação, sim, no acesso a Deus. Ele é um nome superior? Sim, porque ele é chamado Jesus, Filho de Deus. Ele demonstra a sua natureza humana, sim, a sua elegibilidade para o cargo de sacerdote, sim, que é exigido ser um homem, mas ele é não só um homem histórico, mas ele é também um homem espiritual. Ele é Filho de Deus, portanto, ele é representante desta divindade que veio dos céus e que vai aos céus e tem esse contato com Deus. Portanto, o nome dele é um nome perfeito. É o nome de um grande sumo sacerdote superior a todos os demais, porque o nome dele é um nome divino. Lembrem-se que para eles o nome identificava as características. Portanto, Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o ungido, o Messias, o Cristo, é aquele que fez a obra de nos salvar e nos levar à presença do Senhor. Ele exorta, então, para que os leitores se conservem firmemente essa confissão de achegar-se a Deus através de Jesus, através de um grande sumo sacerdote. E por que isso? Porque ele é capaz de se compadecer. Compadecer, a palavra compadecer, pode ser traduzida como ter simpatia. Simpatia significa sofrer junto com. Isso é ser simpático. Por isso ele é o grande sumo sacerdote, porque ele tem simpatia, porque ele sofre junto conosco. Ele se compadece da nossa fraqueza. E qual é a nossa fraqueza? É qualquer forma de necessidade, inclusive física, inclusive espiritual, inclusive de pertença. A nossa capacidade de simpatizarmos com outras pessoas está fundamentada exatamente aqui. É por isso que Cristo fala em amai-vos uns aos outros. É porque ele é capaz de simpatizar-se com as nossas fraquezas. Nós também, ao seguirmos o seu exemplo, somos capazes de simpatizarmos, de sofrer junto com outras pessoas e auxiliar estas outras pessoas cumprindo o mandamento do amor, porque ele trouxe esse exemplo para nós. Ele também é dito como aquele que foi tentado sem pecado. Ele foi tentado? Sim, ele foi tentado. E porque ele sabe a natureza da tentação, é que ele pode nos ajudar. Ele pode ajudar nas nossas próprias tentações. A sua experiência foi equiparada à nossa. Ele foi exposto à prova, ele foi exposto às seduções, ele foi exposto a tudo aquilo que o fazia escolher entre o reino de Deus e as tentações que estavam sendo colocadas na sua frente. Mas ele não foi tentado apenas nas 3 tentações do deserto. Não, ele passou por outras tentações, ele passou por tensões, ele passou por pressão social, pressão dos seus opositores. E em nenhum momento ele pecou, porque ele é incapaz de pecar. A sua impecabilidade, ela serve para nós nos inspirarmos, para vermos como um exemplo máximo. Mas ele era poderoso. Sim, mas nós temos um poder também. Não por nós mesmos, mas nós temos um poder
que é a simpatia dele junto ao trono de Deus e é também o auxílio, a consolação do Espírito Santo que foi mandado para nós podermos suportar as tentações e podermos vencer estas tentações e nos achegarmos ao trono da graça. Amados, o trono de Deus é um trono de justiça? Sim. Quem chega ao trono de Deus? Quem é justo. Nós não temos justiça por nós próprios, portanto, nós precisamos ser justificados. Como é que nós somos justificados? Pelo sangue de Jesus. Jesus morreu exatamente para nos justificar. Quando nós nos achegamos ao trono de justiça de Deus, Deus vê o sangue sobre nós, porque nós estamos cobertos pelo sangue do justo, o sangue daquele que jamais pecou e que morreu pelo meu pecado e pelo teu pecado. Então eu já fui justificada? Sim. Isto significa que este trono é um trono de justiça, mas é um trono de graça, porque você não foi justificado por você mesmo, você não foi justificado por alguma coisa que você fez, não foi justificado por uma oferta que você deu. Não, você foi justificado pelo sangue do Filho de Deus. E, portanto, você pode chegar, então, a este trono, que é um trono da graça de Deus. Como eu posso chegar? Com confiança, com ousadia, significa com uma liberdade, sem medo, porque ali não tem castigo, ali tem liberdade e ali tem graça. O trono representa a realeza, sim, mas sem medo. Temor, mas não medo. Há diferença. Eu temo o nome do Senhor, mas eu não preciso estar com medo dele se eu estou justificada. Ele é feito de graça, o lugar onde o favor gratuito de Deus é distribuído. Por isso, Jesus está assentado à destra do trono, porque ele se compadece, porque ele se identifica conosco. Então, o que nós temos aqui? Nós temos misericórdia e nós temos graça, que são favores dispensados a partir do trono. Quando isso é possível? Em qualquer momento, porque a ocasião é oportuna. Agora é a hora. Hoje é o dia, é portanto irrestrito. A única condição é a disposição para receber esta graça. Isso é indispensável. Indispensável é você tomar uma decisão, porque quando você está diante do trono, ele pode ser um trono de justiça ou pode ser um trono da graça. O trono da graça implica em disposição para aceitar a obra redentora de Cristo nas nossas vidas. A característica de Cristo agora, ele começa a comparar Arão com Jesus. A característica de Cristo. Primeiro, ele é um representante. Ele representa o homem diante de Deus. Ele representa Deus diante do homem. Isto é uma mediação, é uma representação que o próprio sacerdote fazia. Mas como Cristo veio em forma de homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele pode agir e pleitear a favor de nós, porque ele foi feito homem para isso. Ele foi constituído sacerdote não porque ele era descendente de Arão, ele não era descendente de Arão. Cristo é descendente de Davi, ele é descendente de Judá, ele é de outra tribo. Então, pela ordem arônica, ele não é sumo sacerdote. Mas ele não foi nomeado por genealogia. Ele foi nomeado não por ser filho de Arão, ele foi nomeado por ser filho de Judá. Ele foi nomeado por ser filho de Davi, porque Deus disse que Jesus, o Cristo, viria da tribo de Judá. Ele foi nomeado diretamente
por Deus. Então houve uma constituição, uma nomeação direta por Deus. Ele é mediador, portanto ele age em favor dos homens diante de Deus. E ele age agora em nome de Deus, né, para nosso favor. Então o propósito dele é oferecer esses dons como sacrifícios pelos pecados. Então ele fez isso para nós. A missão dele foi exatamente essa. Ele está identificado tanto com Deus quanto com os homens. Esta era a sua missão. A sua missão, portanto, é representar o povo com o objetivo de expiação. Como eu disse agora há pouco, quando nós nos achegamos no trono de Deus, nós nos achegamos justificados, porque os nossos pecados foram expiados, expiados pelo próprio sangue do Filho de Deus. Então, Deus vai ver em nós a justificação que Cristo fez por nós. E o Senhor, ele é sensível em comparação com Arão, sim, em condoer-se, em simpatizar, em se identificar com as nossas necessidades. Ele passou por essas dificuldades aqui na terra. Não porque ele era filho de Deus, ele não passou fome, ele passou. Não porque era filho de Deus, ele não passou sede, ele passou. Não porque era filho de Deus, ele não passou sono, cansaço, ele passou. Não porque era filho de Deus, ele não passou a dor do chicote, a dor da cruz, a dor dos cravos, a dor de tudo que ele sofreu na carne, ele sofreu. Portanto, ele é sensível e identificar-se com as nossas necessidades. E interessante que ele representa a todos. Eu não sou salva porque eu sou boa. Eu sou salva porque Jesus me representa. Eu sou salva porque Jesus expiou os meus pecados. E se eu tenho pecados é porque eu não era boa. Jesus representa a todos, bons e maus. E, portanto, ele descreve aqui, amados, os ignorantes e os que erram. Ignorante significa que são pecados de ignorância. Que é diferente do pecado que eu faço porque eu quero fazer aquele pecado. Não é um pecado deliberado, não é um pecado de rebelião, é um pecado de ignorância. A própria lei tinha provisão para isso. Tinha formas de expiar um pecado de ignorância. E os que erram? Os que erram são aqueles que se desviam do caminho de Deus. Mas estes querem voltar. Então, meu amado, nós temos duas diferenças aqui. Ele está para todos, bons e maus. Os bons erram por ignorância e se emendam e voltam atrás. Os que erram por um desvio de caminho, mas querem voltar. Eles não são rebeldes, eles não são endurecidos. Portanto, aqui nós temos possibilidade de salvação. No nosso caso, que errava por ignorância, que errava por desvio. E agora nós voltamos ao caminho. Nós não somos ou não fomos rebeldes, nós não fomos aqueles que se desviam porque querem, porque é deliberado, vou pecar porque quero pecar. Não, para estes a situação é outra. Jesus, ele se apresenta agora como um manso. Jesus nos trata com mansidão. Ele não é bruto em nos tratar, porque ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que nós não somos capazes de tudo isso. Nós não somos fortes o suficientes para sozinhos vencermos o pecado. Nós precisamos do auxílio dele e nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Este, que era sem pecado. Como sem pecado? Os sumos sacerdotes da linhagem de Arão, toda vez que eles iriam fazer sacrifício, antes deles começarem a fazer sacrifício, eles precisavam fazer um sacrifício que era pelos seus próprios pecados.
E depois eles faziam o sacrifício pelos pecados do povo. Cristo não precisou fazer isso. Por quê? Porque ele era sem pecado. Ele foi tentado, mas ele não caiu em tentação. Ele se manteve íntegro, puro, justo diante de Deus, porque ele é incapaz de pecar. A oferta que Arão entregava era um animal, era um cordeiro, era uma pombinha para os mais pobres, era um boi, dependendo da situação. Cristo ofereceu a si mesmo. Ele a si mesmo se ofereceu. É diferente. Os descendentes de Arão eram nomeados pela genealogia, ou seja, filhos de Arão, o primogênito seria sumo sacerdote. Cristo foi nomeado por Deus. E Deus aqui o nomeia a Jesus, que não tem a busca em conquistar posição de honra. Não! Se o amado observar no Salmo 110, temos assim: somente um sumo sacerdote que é filho de Deus pode ter seu lugar legítimo à destra de Deus. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, ele está nomeando Jesus como um sacerdote eterno, que não teve início e não tem fim. Isso está no Salmo 110, 4. Portanto, ele tem um título também. O título é Cristo, Jesus Cristo. Christus em grego, Mashiach em hebraico, em português, o ungido. É este o título de Cristo. A diferença do sacerdócio de Cristo é que ele era para sempre, a ordem de Melquisedeque. Né? Quem é Melquisedeque? O amado vai encontrar lá em Gênesis 14, do verso 18 até o 20. É um personagem histórico e o sacerdócio foi aceito por Abrão, que deu inclusive dízimos para Melquisedeque. Então, segundo esta ordem de Melquisedeque, significa que não tem sucessão, aconteceu de uma vez por todas e é para todos os tempos, diferente do sacerdócio de Arão, onde as pessoas morrem e elas são sucedidas pelos seus filhos, pelos seus descendentes. Cristo, ele agiu com orações, súplicas, que era uma prática antiga, né? Súplica, antigamente, pegava-se um ramo de oliveira e se estendia esse ramo de oliveira como sinal de apelo. Né? Súplicas e orações demonstram que Cristo ele estava identificado com o seu povo. Mas ele não só orou e suplicou, ele clamou e chorou. Nós temos passagens onde diz que Jesus chorou, Jesus clamou e Jesus chorou. Ora, se ele clama e se ele chora, significa que no seu interior existe uma luta, existe uma agonia. Para quem ele endereçava esse clamor e essas lágrimas? A Deus, a quem podia livrar da morte espiritual. A Deus, que era um libertador. E ele fala que aprendeu a obediência. E Lucas conta isso. Lucas diz que crescia o menino em sabedoria. Portanto, aqui ele aprendeu a obediência no sentido de um progresso, de um processo, né, que ia aprimorando a sua obediência à vontade do Pai. É um processo de tornar a vontade de Deus a sua própria vontade, chegando inclusive ao ponto
da sua morte ser aceita sem qualquer discussão. A aceitação de passar, né, pela morte, lá no jardim do Getsêmani, ele fez isso. Ele disse, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, aqui nós temos a obediência de Cristo sendo um exemplo e um padrão para a nossa própria obediência. Em Filipenses 2, 6-8, ele está ressaltando a obediência de Cristo como se Cristo estivesse obedecendo na figura de um servo. Isaías já tinha dito isso, aquele servo sofredor. Diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, ou seja, ele abriu mão da sua reputação, da sua divindade, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, nós temos aqui um processo de aperfeiçoamento. Esse processo de aperfeiçoamento, ele está sendo mostrado para nós, para que nós o tomemos como exemplo, como padrão. A perfeição de Jesus, que ele possuía, foi submetida a teste? Sim, e ele passou nos testes. Essa perfeição, ela permaneceu até passar por tudo. O seu sofrimento atesta a perfeição livre de fracasso, livre de derrota. De tal maneira que ele se torna o autor da salvação eterna, efetivação da salvação. Aquilo que não vem, né, de salvação, que não vem através de Jesus, não é salvação, amado. A salvação, ele só vem a partir do Senhor. Quem quer essa salvação? Quem quer essa salvação, ele tem que levar em consideração o padrão de obediência que envolve uma aceitação completa da vontade de Deus. E quem são esses elegíveis para a salvação? Os que obedecem. Os que obedecem. Por isso que aqui ele fala da ordem de Melquisedeque. Essa ordem vai ser repetida mais tarde. Nós vamos falar de novo dessa ordem de Melquisedeque. Tá? Agora ele está comparando com a ordem aarônica, de Arão. A ordem de Melquisedeque não é uma sucessão hereditária como de Arão. A ordem de Melquisedeque é diferente. Ela não é de descendência. Portanto, quem pode ser consagrado na ordem de Melquisedeque? Apenas aqueles que foram consagrados por Deus, pelo próprio Deus. É uma ordem que não tem igual na lei, que não tem igual em lugar nenhum. Portanto, o que o autor está querendo aqui provar para nós é: Jesus é superior enquanto sumo sacerdote, ele é superior a Arão, por conta da sua missão, por conta do seu caráter, por conta da sua característica e por conta das consequências que ele trouxe para nós que professamos e obedecemos o seu nome. Amém, amados? Bons estudos.